Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um de nossos vídeos narrados, certo? O personagem que a gente vai utilizar dessa vez é o Cervantes, certo? Um vídeo bem semelhante àquele que foi feito com o Dalton. Mas antes de falar desse vídeo de Cervantes, deixa eu dar uma observação logo sobre o material gratuito que eu estou disponibilizando aí para aula de mangá, tá? Tem um material que eu vou colocar na internet aí essa semana, falando sobre como você desenhar mangá, tá? É um e-book que eu fiz com o processo de criação, tá? Para vocês aprenderem a desenhar mangá. Tem um e-book, tem as aulas também, um material bem rico aí para quem tiver interessado. É um material totalmente gratuito, certo? Aí na descrição desse vídeo tá com o link para esse material, tá? Bem, aqui referente agora ao vídeo de Cervantes, tá aí o processo dele de construção, desde do esboço, né, do rascunho, as proporções, aí a definição, finalização, o processo de cores, tudo passo a passo naquele mesmo esquema do vídeo anterior. Como eu falei no vídeo anterior também, no vídeo do Dalton, você pode pegar essa ideia desse desenho daqui e fazer uma construção de outro personagem. É só para você ter noção desse processo de construção. Não precisa obrigatoriamente, se você for trabalhar com o estudo disso daqui, você fazer esse mesmo personagem. Uma observação também, que eu estou deixando na descrição o link do vídeo de Dalton, porque lá eu botei a paleta de cor mais trabalhada do que esse daqui. Então vale a pena você dar uma olhada no processo de paleta de cor que tem lá, para você fazer a aplicação aí do desenho de vocês, tá? Sem mais delongas, vamos ao vídeo processo narrado. Seguindo aí. Bem, para princípio a gente vai trabalhar a ilustração tamanho A4. Vamos ver aqui a configuração dos pincéis do SAI, para poder deixar no tamanho aqui que me interessa de trabalhar, certo? Fazendo aqui a construção direta da cabeça do Cervantes, levando em consideração que a proposta é fazer estilo chibi, então vou ter uma proporção de cabeça aqui um pouquinho mais exagerada, um pouquinho maior, certo? Dando um total aqui aproximado de 3 cabeças entre cabeça e corpo. A construção aqui está um pouquinho mais inteira também, um pouquinho mais direta. Caso você faça a construção dos seus personagens de forma mais direta assim, eu recomendo que você sempre tente pensar nas formas mais básicas para poder fazer essas construções, tá? Se você perceber que o tamanho está um pouquinho maior, um pouquinho menor, seleciona, Ctrl T, que é transformação livre, e aí ajusta o tamanho para o que você quer. Nessa primeira etapa, a ideia de rascunho é marcar a posição do personagem, marcar o movimento que você quer que ele esteja fazendo, já aproveitar isso daí para fazer a marcação do que vai ter na roupa dele, qual vai ser o visual do personagem, sempre tentando trabalhar com formas um pouquinho mais simples, certo? Para que você tenha uma construção que fique interessante, tem uma proporção legal também e fique fácil de você trabalhar. Sempre recomendo para a galera que está começando isso daí, visualizar, trabalhar em cima de formas que sejam mais simples, tá? No caso do Cervantes aqui, ele tem ali de ornamento dele assim, a joelheira, tem essa cinta também que ele carrega aqui no corpo, que é para a bainha da espada, que está nas costas, não vai aparecer. Ele usa 2 luvas, então não tem muitos adereços, uma vez que a ideia é personagem para mangá. Então normalmente a gente não coloca detalhes demais no personagem, certo? Que a gente vai ter que desenhar o mesmo personagem várias vezes em uma mesma página, então não é muito interessante ter um personagem detalhado demais. Uma vez que eu vou começando a marcar e definir os itens que eu vou querer, os objetos que ele vai carregar, eu tento utilizar um pincel que seja um pouquinho mais fino para eu poder trabalhar, que fique confortável de eu trabalhar.
Algumas vezes eu utilizo pincéis maiores, né? No caso do Blender, do Blender não, no caso aqui do Sai, às vezes eu uso o pincel brush, que é o pincel que dá uma pincelada mais macia também. Faço o rascunho com ele, com as linhas maiores, e depois com linhas menores eu vou fazendo as definições, certo? Nesse caso específico do Cervantes eu já comecei com pincel fino, às vezes acontece de eu trabalhar assim também. Vale a forma que vai te deixar mais confortável para você poder trabalhar o seu desenho aí com tranquilidade. Uma vez que eu marquei o esboço do corpo, no caso dele aqui eu vou trabalhar agora a parte do rosto. Normalmente eu começo o rosto e depois eu vou para o corpo. No caso dele eu comecei um pouquinho diferente. Para poder trabalhar os olhos, repare a altura dos olhos. Vale você marcar uma linha superior e inferior para você manter a proporção do olho coerente, certo? Também recomendo que você de vez em quando aperte a letra H no SAI, que ele espelha o desenho, certo? Se eu não me engano, tem também aqui no menu superior, do lado do Stabilize, a setinha aqui, esquerda direita, ele faz um flip no desenho. Aí dá para você perceber se tem alguma coisa torta também ou não. O Cervantes está no estilo chibi ainda, então não tem nariz. Vou trabalhar só a indicação aqui da orelha. A gente vai ter, no caso visual dele, o cabelo um pouco de franja, o cabelo um pouquinho grande também. Em cima disso daí eu vou trabalhando as marcações para construção, certo? Definir aqui os ornamentos da joelheira, sempre usando a linha um pouquinho mais fina, que fica mais fácil de se trabalhar. Às vezes eu gosto de utilizar o pincel de lápis com algum tipo de textura também. Dá um efeito visual que eu acho que fica bem interessante, certo? Fazer aqui essa correção da sobrancelha, deixar ele com a cara um pouquinho mais séria, certo? A espada também aqui que eu não achei legal, sendo que essa espada dele tem um detalhe interessante, que é uma espada que tem questões mágicas nela, então ela não fica com a lâmina visível, exceto em alguns momentos que ele vai precisar fazer uso dela, e aí por efeito de magia a lâmina da espada amplia. Quem é mais velho aí, conhece Thundercats, vai lembrar a espada do Lion, que era curtinha, e quando ele ia invocar os Thundercats, aí a espada ficava grande. É uma questão bem semelhante a essa daí do Lion. Só que junto com o crescimento da lâmina, tem a questão do elemento aqui também, que abre a espada, possibilitando a lâmina ficar maior e mais larga. Uma vez que eu tenho como definir isso daqui, mantendo a proporção que eu gostei, pronto. Fazer os pequenos ajustes que tiver para fazer, trazer um pouco de noção de perspectiva para essa espada. A gente vai ter esse esquema daqui. Uma vez que isso daí está definido, agora eu vou passar para a definição do desenho. Aqui já é fazer o acabamento mesmo. A gente aí tem que deixar as linhas um pouquinho mais definidas. Tem que dar um acabamento um pouquinho mais firme, certo? Evitar quebrar as linhas e tal.
No caso do cabelo, eu trabalho as mechas do cabelo, a parte interna. Aí vai ficando um pouquinho mais complexo de se trabalhar. Já vem dando a definição melhor do que quer, de como quer para cada uma dessas coisas. Uma das vantagens do digital sobre o lápis é que mesmo que você faça o traço todo serrilhado, na hora de fazer a finalização, você tem como deixar a linha mais inteira e fica mais tranquilo. Isso daí facilita aí muito o trabalho. Dando aqui as marcações de construção. Marcação aqui para o braço. Outro aspecto aqui é que eu, nessa etapa, eu não me preocupo também em trabalhar com linha mais fina ou linha mais grossa, que é comum de se trabalhar por causa da questão da luz e sombra. Como eu que vou fazer a finalização desse desenho também, então nesse aspecto, para ele aqui, eu não estou dando ênfase a isso daí. Eu estou trabalhando de uma forma mais simples, com o efeitozinho da magia. Cervantes, apesar de ser um guerreiro, ele foi criado por elfos, então no universo de Oceara ele tem uma pequena noção de magia. Algumas magias elementais. O cenário de Oceara que eu trabalho, o mundo de Oceara que eu trabalho, é um mundo de fantasia. Então tem elementos da magia, tem elementos de monstros como dragões e coisa desse tipo. Só que é bem peculiar em alguns aspectos. É uma criação minha, então algumas coisas que eu achei interessante aplicar, eu fiz a aplicação da forma que eu achei que era melhor. Certo? Sei que no mundo do RPG tem as suas classes específicas, onde tem um cavaleiro lá, tem o mago e tal. Só que aqui em Oceara o personagem pode ter mais de uma classe. Ele pode ser um cavaleiro arcano, por exemplo, que ele sabe lutar a espada e sabe lançar algumas magias também. Tem algumas classes no mundo de Oceara que pode utilizar até a própria arma como objeto intermediário para fazer o lançamento da magia. No caso, Cervantes é um tipo de guerreiro dessa classe, pelo menos não no início da história, mas no decorrer da história ele vai aprendendo como desenvolver a magia a ponto de conseguir fazer isso. E vamos para a definição aqui, trabalhando a parte da joelheira. Trabalhando a parte aqui da calça, sempre com as linhas um pouquinho mais inteiras. Eu acho que é uma coisa que fica legal de se fazer no SAI, colocar o stabilize, mesmo que seja para essa etapa de fazer definição do desenho, isso daí ajuda. Você vai ter um pouquinho mais de precisão nas linhas que você vai ter que fazer. Elas vão ficar um pouquinho mais firmes. Então, tanto para linhas retas como para algumas áreas do próprio desenho, acaba facilitando um pouquinho. A marcação aqui dos olhos, outra coisa interessante, mas aí já é um pouquinho do meu estilo de mangá. Eu gosto muito de trabalhar as linhas da pálpebra, as linhas da íris um pouquinho mais grossas. E quando eu comecei a desenhar mangá, eu tive muita referência dos mangás da década de 90. E isso daí é uma das coisas que eu mantive no meu traço, que é as linhas
um pouquinho mais grossa nas pálpebras e nos olhos. Cervantes é um personagem bom, então eu trabalho o olho dele em um formato mais arredondado. Você tem um personagem um pouquinho mais duro, digamos assim, de caráter mais ríspido, como Vegeta, por exemplo. Então a referência que a gente passa a ter para a construção dos olhos dele é um formato mais triangular. Em cima disso a gente vai desenvolvendo toda a construção do personagem. Se precisar fazer algum ajuste, alguma mudança, essa é uma hora que ainda dá para fazer isso. Pronto, aqui já foi dada a definição de Cervantes. Ajustando aqui um pouquinho a perna, chegando mais para dentro. Aí agora a gente vai ver para trabalhar a finalização. A finalização segue um pouquinho daquele esquema do Dalton. Você vai ter a linha externa um pouquinho mais grossa. E a linha interna você vai deixar um pouquinho mais fina. E trabalhar a velocidade é importante porque isso daí influencia no traço que você vai ter para poder fazer. Trabalha a linha um pouquinho mais grossa. Trabalha primeiro também só a parte externa do desenho, para depois poder trabalhar mais as áreas internas. Pelo menos para esses processos de chibi eu prefiro trabalhar assim. Se fosse uma ilustração mais normal, digamos assim, que não é chibi, que não é estilizada, eu já sigo um padrão comum. Trabalho as partes interna, externa, eu não tenho uma ordem padrão específica para seguir. Mas no caso do chibi eu acho melhor trabalhar num esquema como esse. Primeiro as partes externas, depois as partes internas. E você fazendo toda a marcação do desenho com as linhas mais inteiras primeiro. Pode vir seguindo todo o padrão de construção em cima disso daí. Linhas um pouquinho mais inteiras, um pouquinho mais grossa também. A gente tem uma finalização aí que fique legal. Depois que eu termino todo esse processo de finalização, que aí eu vou começar a mexer com as cores. Outra coisa aí que é importante quando a gente está desenhando é de vez em quando afastar a tela dessa forma, que é para você ter a visualização geral do que você está fazendo. Quando você consegue ter essa visualização geral, é mais fácil de você identificar se tiver algum erro ou alguma coisa do tipo.
trabalhando as mechas do cabelo, seguindo ainda esses mesmos padrões. A parte externa, a linha mais grossa, parte interna, a linha mais fina. Para as mechas, principalmente, tem que ser mais fina as linhas. Trabalhar a arte externa e as mechas muito grossas acaba ficando um pouquinho esquisito. Tentar sempre trabalhar as linhas um pouquinho mais inteiras para facilitar, evitar ficar quebrando demais a linha. Isso daí acaba por prejudicar um pouco o desenho. Se tiver uma linha mais inteira, o resultado é melhor. Marcação aqui da orelha. As linhas mais, para poder deixar o efeito das linhas mais finas, você acaba tendo duas opções. Você pode diminuir o tamanho do pincel ou você pode mexer na pressão do pincel também. No caso, na minha configuração do site, está do lado esquerdo no painel para poder fazer isso. Aqui para os olhos eu estou deixando a linha da pálpebra mais grossa. Eu acho que o resultado fica um pouquinho melhor. Marcação ali da base do olho e agora a marcação da íris. É o mesmo esquema. Um pouquinho mais grosso. Pupila aqui também é um pouquinho centralizada. Sobrancelha. Construção do sorriso. Quanto mais firme você conseguir fazer o traço, a impressão que ele dá é que está mais natural. Por isso sempre falo tentar fazer a linha mais inteira. Você tem um resultado um pouquinho melhor. Outro detalhe importante é sempre tentar fechar as áreas que vão ser trabalhadas. Por exemplo, a luva, deixar todas as linhas fechadas. Aí o braço, todas as linhas fechadas. Isso daí gera vantagem na hora de você fazer a seleção para pintar. Que aí você clica, faz a pintura direto, faz a seleção direta da área, você aí só dá o preenchimento, ou se fizer a pintura com o pincel grande não vai vazar. Quando você deixa uma área aberta que você vai fazer esse efeito, a seleção vaza e aí é o maior trabalho. Para isso não acontecer, é melhor ter cuidado de fazer a seleção sempre inteira de cada área. Construção mais direta. Assim a gente vem trabalhando cada um desses efeitos. As linhas externas um pouquinho mais grossas do que as linhas internas. Vai conseguindo enriquecer o desenho em um estilo desse. Sempre as linhas mais inteiras,
Finalização é uma pegada muito em cima disso. Você ter a noção de como é o seu traço para poder aproveitar o máximo que o nanquim pode te dar. Ou no caso aqui, né, a finalização digital é a mudança da espessura das linhas para poder dar o efeito de luz e sombra no desenho, dar o efeito de volume ao desenho. Esse esquema de trabalhar com as linhas externas mais grossas, em alguns aspectos, facilita a finalização da parte interna do desenho. Alguns efeitos de rachadura, umas pequenas rachuras aqui. Uma coisa que fica, dá um efeito legal, um pouquinho desgastado. Espada que está lá atrás, trabalhar a definição dela. Uma ferramenta aqui do... Meu nome? Oh meu Deus do céu, o nome do diacho da ferramenta apagou. Para poder fazer as linhas de vetor aqui do SAI. Você pode trabalhar segurando o Shift para poder fazer as linhas ou abrir a ferramenta de vetor no SAI para poder fazer as linhas retas. Se você salvar esse arquivo como arquivo de PSD, quando você for abrir novamente no SAI, essas linhas vão ter sumido. Então aí é interessante ter um cuidado com isso daí. E quando você salva o arquivo como PSD, ele perde as propriedades de vetorização que o SAI entrega. Então, bastante atenção com esse aspecto daí. Fazendo a finalização já. Agora começar o trabalho aqui de cores. Bem, para cores é o seguinte, a gente tem que trabalhar com chapada primeiro, que é o Flat Colors ou Local Colors. Ah, tá. É um momento da fome do videogame ali de StarCraft. Tava rodando por trás aqui. Por trás, no caso, né, o arquivo, além do arquivo de Photoshop. Mas sim, voltando aqui, ó. Abrir a camada para poder fazer as etapas da pintura. No caso aqui dele, eu não utilizei a ferramenta de seleção. Eu pintei direto as áreas, certo? Deixando passar um pouquinho o tom. Passar um pouquinho das linhas, no caso. E aí depois eu apago o que ficou de excesso. Primeiro eu marco todas as áreas que são interessantes para mim. Faço chapado todas as áreas. Depois de ter todas essas áreas chapadas, eu vou partir para a pintura.
Não esquece de renomear as camadas para depois não dar merda. Se você deixar as camadas muito próximas, o ideal é renomear cada uma, ou camada muito próxima não, deixa eu explicar melhor. Você vai pintar, por exemplo, a camisa e a calça. Utilizar duas camadas separadas para esse tipo de pintura. Você vai pintar o cabelo e o sapato dele. Dá para colocar em uma camada. São áreas extremamente distantes. Entendeu? Aí dá para rolar isso daí. Como eu fiz aqui, cabelos e metais. Então algumas coisas de metais que ele carrega no corpo, tipo a fivela do cinto, das luvas, da cinta ali, isso daí dá para colocar em uma mesma camada. Entendeu? E sempre renomeie, porque se você se perder, depois pode dar um maior trabalho para você corrigir alguma coisa aí que tiver necessidade. Então é sempre bom renomear o que vai ser feito em cada camada ou em cada área. Esse esquema de pintura chapando tudo assim, mesmo que saindo da linha de contorno, tem uma vantagem que permite você pintar mais rápido. Só que depois, em compensação, você vai ter que apagar do mesmo jeito. Tudo que ficou de excesso, você vai ter que apagar para poder corrigir os excessos. Certo? Dos dois jeitos, vale a pena de se trabalhar. Uma vez que você fez todas as seleções das cores, para poder fazer a pintura, eu utilizo a seleção Transfer. No caso aqui eu vou começar pintando as áreas mais claras, então no menu superior ali onde tem sobreposição, você tem o menu, submenu do pincel, modo, eu boto ali sobreposição e faço a pintura do tom da pele nas áreas mais claras primeiro. Depois eu seleciono novamente o tom da pele, volto lá naquele menu e coloco agora como Multiply, que vai ser para começar a pintar as áreas escuras. O desenho pintado estilo mangá, ele tem áreas suaves e áreas recortadas, tá? Nesse caso daqui eu pinto primeiro as áreas mais suaves, então eu uso a configuração do pincel semelhante a de um aerógrafo, que é a borda suave, certo? Mais uma transparência um pouquinho mais baixa, se você quiser. Isso é o que eu estou falando, onde encontra essas configurações é no menu F5. Você coloca o pincel, pressiona F5 que vai abrir a janela do pincel. Nessa janela do pincel tem as configurações para você acionar. Eu deixo acionado geralmente Transfer, que é o quadradinho com o nome Transfer. Depois eu clico no nome Transfer e deixo as opções que vai aparecer, as duas primeiras, pressão da caneta, que aí você tem o controle da pressão direto na caneta. Para poder pintar essas partes chapadas, recortadas, eu já uso outra configuração. Eu desmarco o Transfer e deixo marcado o primeiro quadradinho, que é dinâmica da forma, se eu não me engano. E a borda do pincel eu deixo a borda dura. A gente aí faz essas linhas recortadas. Depois de fazer essas linhas recortadas, aí eu vou dar uma suavizada nelas, que é utilizando esse mesmo pincel em Transfer. Só que aí eu já uso o Transfer com a borda suave também, tal, tamanho menor, para poder suavizar aqui o desenho. No desenho do Dalton, eu usei uma configuração diferente. Eu usei o dinâmica da forma, só que eu botei o pincel, ele todo macio. Então as partes pequenininhas que eu ia fazer, eu deixava a pressão pouca, ficava duro. Na hora de fazer as partes mais suaves, eu pressionava mais, a borda ficava macia. De ambas as formas, dá para você aplicar esse efeito daqui. Aí é ver qual que você vai gostar ou se adaptar melhor. Normalmente eu trabalho com o pincel duro e depois passo o pincel macio na configuração de aerógrafo, que fica mais rápido para poder fazer a correção desse efeito. O Corel Painter, o Paint to Sai e alguns outros programas tem uma configuração específica para isso daí, ou um pincel específico
para fazer esse tipo de trabalho. No caso aqui já não funciona assim, aí é meio na tora mesmo. Você tem que fazer esses ajustes na pincelada e vir dando o efeito. Tem um pincel de mistura aqui no Photoshop também, só que eu nunca trabalhei com ele não. Vou ver se eu faço algum trabalho com ele para ver se o resultado com ele fica legal. A gente vai ter a suavização das cores, trabalhando as áreas mais escuras. Trabalhando a partezinha ali menor agora, ó. Nessas pinceladas para as áreas escuras, você também tem a opção de dar a primeira pincelada, que vai te dar um tom escuro. Você seleciona esse tom escuro, volta para o pincel para poder trabalhar com dinâmica da forma, sem nenhuma transparência no pincel. E aí vai dar uma pincelada sólida, que ele já vai deixar esses efeitos mais escuros também. Esse processo daí a gente vai trabalhar em todo o desenho, fazer primeiro as áreas mais claras, depois que tiver as áreas mais claras, a gente aí vai partir para a parte mais escuras no Multiply. Sempre para as áreas mais claras, o efeito é sobreposição, ou perdão, sobreposição, que seria o Color Dodge. Ele vai te dar um efeito de brilho um pouquinho mais forte no desenho. Você vai trabalhar todas as áreas de iluminação primeiro. Depois que tiver as áreas de iluminação trabalhadas, aí você vai seguir para as áreas de sombra, trabalhando primeiro a parte suave e tal, seguindo sempre um esquema como esse. Marcando aqui as áreas de sombra. Sempre vale a primeira tonalidade para você ter a cor a se trabalhar com o Multiply. Depois de fazer isso daí, você aí vai fazer as cores sólidas e dar o efeito do esfumaçado. Fez a pintura da área clara, vem para a área escura, dá o primeiro esfumaçado suave. Depois de fazer o esfumaçado suave, aí você dá o acabamento dos recortes. Aqui na calça, o mesmo esquema. Primeira pincelada. Aqui eu já estou usando o pincel novamente, semelhante ao que eu fiz com o Dalton, que é a dinâmica da forma acionada, só que com o pincel de borda macia. Que aí quando o traço é pequeno, a pincelada sai dura. Quando o traço é um pouquinho maior, a borda dele fica mais arredondada, fica mais suave. Então, o melhor pincel que tem para poder trabalhar numa pegada assim de mangá é esse daí. Você consegue controlar a pincelada dura e suave no desenho com mais facilidade. Sempre seguindo os padrões, áreas mais claras primeiro, depois vir para as áreas mais escuras. Aí tem um efeitozinho de rebatimento de luz, deixa a área aqui de sombra com um tom um pouquinho mais claro. Aí isso daí você já faz com a pincelada no estilo aerógrafo.
Já não usa o pincel duro, você vai fazer a pincelada com a transferência acionada. Faz o efeito um pouquinho mais claro do que esse tom que está aí. Para a camisa verde, o mesmo esquema. Agora, cuidado só quando você estiver fazendo seu desenho, se você estiver usando cores claras, para não estourar demais, que aí estoura, fica quase branco, você não vai dar o efeito que você precisa dar no desenho. Para a parte escura, a mesma coisa. Se você estiver pintando a área muito escura e utilizar no Multiply, fica quase preto, não dá um efeito legal. Um desenho que eu fiz até recente aconteceu isso. Eu utilizei esse efeito de sombra, mas a cor ficou muito escura, quase preto. Na impressão, não dá para diferenciar o tom escuro do preto, por exemplo. Um azul escuro ficou preto. Um verde mais escuro ficou preto também. Porque existe uma pequena falha no nível de impressão que até uma determinada tonalidade já não reconhece. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de coisa, para não deixar escurecer demais. E aí perder a referência da cor. Trabalhar um pouquinho aqui dando mais sombra. Que é as áreas de iluminação. O esquema sempre vai ser em cima disso daí. A área de iluminação, depois a área de sombra, sombra chapada. Acaba ficando mais fácil se você trabalha em um esquema desse daí, porque fica mais prático também. Você acaba desenhando um pouquinho mais rápido. Terminar de fechar as áreas de sombra aqui na bota. Tom mais claro. Vou trabalhar as partes mais escuras aqui desse desenho. Vindo procurando aqui uma tonalidade que não ficasse tão preto. Vou ficar uma tonalidade que ficasse interessante aqui de pintar, que desse um destaque em relação à parte mais clara, mas também que não ficasse preto. Eu consegui achar um tom aqui que ficou legal, agora trabalhar em cima dele. A bainha da espada segue o mesmo padrão.
entre as áreas de corte, um tom um pouquinho mais escuro. Acho o tom para sombra e aí com o pincel mais recortado a gente vem dando esses efeitos mais escuros. No caso aqui do cinto, eu joguei uns pontinhos mais claros para dar alguns brilhos também. Vale alguns efeitos como esse em algumas partes do desenho para poder enriquecer algumas áreas. Não é muito legal trabalhar com ele em tudo, senão acaba ficando um efeito um pouquinho cansativo de se ver. A gente trabalhando aqui a espada, dando os efeitos mais claros da espada. Fazendo os efeitos de brilho, seleção, uma leve pintura, trabalhar um tom levemente azulado, que é a pintura da área da lâmina. Eu fiz uma seleção aqui, joguei uma pintura com tom um pouquinho mais claro. É a mesma coisa para essa parte interna aqui da espada. Trabalhar a cinta aqui agora, seguindo o mesmo padrão de efeito. Uma vez que você vai se acostumando a trabalhar com esses padrões, vai ficando muito mais fácil de você desenvolver o seu estilo de desenho. Então, o principal ponto que tem aí é você construir um estilo para você desenhar e colorir que você possa padronizar. E a tendência disso vai ser você começar a pintar mais rápido e, por consequência, pintar melhor. Trabalho que estava vendo aqui aleatório. Vamos lá. Aplicando o mesmo efeito agora no esquema do cabelo, aplicar a iluminação lá em cima, cá para baixo mais as sombras. Você pode trabalhar até uma pincelada um pouquinho mais escura em relação ao tom de base e depois vir dando esses recortes do fio mais escuro. Trabalhando sempre com linha mais inteira para efeitos de cabelo, essas coisas que acaba ficando melhor. Tá? Jogar o efeito das sombras um pouquinho na parte de cima também, para dar os pontos mais escuros do cabelo. Criar o efeito de volume, no caso. Dando recorte. Esse efeito daí dá um volume bem grande ao desenho. Dá um contraste bem alto entre a iluminação e a sombra. Um efeito bem legal de se trabalhar nos desenhos.
Vamos aplicar aqui o efeito de brilho, fazendo a seleção, trabalhando com o tom mais claro, a gente vai ter o efeito aqui mais forte do brilho do desenho. Sempre para dar efeito de brilho, a ferramenta de sobreposição é a que é utilizada, a sobreposição Dodge. Os outros não dá o mesmo efeito de brilho, pelo menos. É igual a sombra, você utiliza o Multiply para dar um efeito de sombra melhor, dar um efeito de sombra mais viva. Um efeito mais claro aqui no olho. O efeito do brilho aqui no olho também, que eu tô aprendendo a trabalhar com esse efeito azul. Eu acho que fica bem legal. Faço a seleção e dou uma pintura mais suave em um tom azulado. Acho que o resultado fica bem interessante. O efeito de brilho. Vai vir para as partes de metal. A gente vai ter nas pernas também o efeito de metal da joelheira. A gente vai trabalhar sempre nesse esquema de fazer os brilhos. No caso da joelheira aqui eu estou usando a ferramenta estilo aerógrafo primeiro, para dar esse contraste aqui um pouquinho mais grosso no metal. A ideia não é um metal brilhante, tipo armadura de Cavaleiros do Zodíaco. É um pouquinho mais fosco o efeito desse metal. Então dá para trabalhar em um esqueminha desse aqui. Vai trabalhar os volumes das áreas que são mais chanfradas, digamos. Então o efeito de volume aqui é um pouquinho maior. Trabalhar os volumes, sempre trabalhar esse efeito de volume assim, quando você tem um metal sobreposto no outro, que fica bem vivo o desenho, fica um resultado bem legal. Esse destaque aqui do preto também entre a área de luz e a área de sombra no metal também deixa a colorização do metal bem viva. Dá o efeito da cor de reflexo, né, no metal, tem que ter. Já dá um efeitozinho ali esverdeado ou azulado, a depender de onde for. No caso aqui das pernas, como está próximo às áreas azuis, trabalhar um reflexo um pouquinho azulado. Você vai ter a sobreposição para as pernas, para os pés, a parte escura também com o Multiply. Deixando um esquema assim bem interessante. Tá faltando agora poucos trechos para poder terminar a pintura. Veja que eu sempre tento manter
essa padronização no sistema de pintura para ficar mais rápido, ficar otimizado e ficar mais fácil de se trabalhar também. A gente vai dar esse efeito das áreas mais claras, depois as áreas de sombra e por último os recortes e suavizações. Para o estilo mangá, isso daí, como eu disse, sempre vai casar muito bem. Esse esquema aqui diferente do Dalton, só é ruim que aí, quando terminar aqui vai ter que limpar tudo que ficou em excesso. Parte dos cabos da espada. Seguindo sempre esse mesmo esquema, até aqui no cabo da espada também, sempre esse padrão de fazer o efeito da pintura mais claro, mais escuro, recorte, suavização. Mais claro, mais escuro, recorte, suavização. Aqui a parte dos dentes dele, mesmo esqueminha. Parte branca dos olhos, a gente vai trabalhar com essa tonalidade meio cinza inicialmente. Poder dar aqui a área de sombra, da área de brilho. Poder trabalhar com os detalhes menores aqui do olho. Vou aplicar esse brilho nessa parte daqui, isso. Vai ter que trabalhar a magia também. A gente tinha feito aqui, ó. Foi a mesma coisa, local colors primeiro, que é a cor chapada. No caso, o efeito da magia dele é uma tonalidade azulada. Eu tenho que trabalhar primeiro a cor chapada. Bom, salvar essa seleção aqui, que são duas magias que estão muito próximas, então é melhor trabalhar a seleção em áreas separadas. Dar o preenchimento. Depois do preenchimento, a gente vai começar a pintura, né, com a ferramenta em aerógrafo, a ferramenta com as bordas suaves. Nesse caso aqui, o efeito que eu estou fazendo é ao contrário de pintar, eu estou usando a borracha para poder apagar e dar esses efeitos mais claros, para dar um efeito de transparência. Como é uma ideia de líquido, de água, alguma coisa assim, aí tem que ter um efeito de transparência com fundo. Em vez de pintar de branco, eu estou usando a borracha para poder apagar o efeito. Com o próprio pincel dando alguns retoques, dão uns efeitos mais finos. A gente aí vai tendo esses retoques aqui para o efeito da magia não ficar artificial, ficar de uma forma que fique legal o desenho.
Quando tira as linhas embaixo, que a gente aí pode ver a definição de como está ficando. A gente aí tem que trabalhar também os tons um pouquinho mais escuro para dar mais volume. Essa etapa que eu estou trabalhando aqui do lado esquerdo da magia, fazendo os efeitos um pouquinho mais escuros para poder dar mais volume ao desenho. Vou ter esse efeito aqui, um azul também um pouquinho mais saturado, para dar mais brilho, para dar mais força a esse efeito dessa magia. Vou tomar um pouquinho de cuidado só para não se empolgar e não pesar demais na mão. Inicialmente tudo nessa tonalidade de azul para poder enriquecer esse efeito de brilho, só que é lógico que não vai ser só azul. A gente vai trabalhar aqui com as tonalidades um pouquinho mais mortas, tonalidade de reflexo, como o tom do cabelo de Cervantes. Tem algumas outras cores a gente aplicar aqui também. O efeito do brilho branco dá para aplicar com o pincel também. Aqui o reflexo da pele, aplicar um pouquinho em alguns pontos da magia. O reflexo do cabelo tem que entrar também. O brilho aqui do efeito da luva pega um pouquinho aqui embaixo também. Todas essas tonalidades aí devem ser trabalhadas. Vou ver os pontos aqui onde tem transparência para poder fazer os pequenos ajustes. Vou ficar o efeito de transparência com efeito de brilho de uma forma que fique legal. Agora a gente tem a segunda parte aqui também, que é as magias que estão por cima, os efeitos que ficaram por cima dessa magia daqui. A gente vai ter a construção dos efeitos de brilho, igual como na primeira parte. Aplicar as cores mais vivas também. Pequenos brilhos que devem ter.
retoques finais dessa magia externa aqui. O nível de transparência delas acaba sendo um pouquinho maior. As pequenas áreas escuras para gerar contraste na magia. Aí no caso esse efeito escuro eu estou utilizando a ferramenta ali Dodge. Só que quando você segura o Alt, ela muda para Burn. E a mesma coisa, se você pegar Burn e segurar o Alt, vai mudar para o Dodge. Ela inverte a ferramenta. Vou dar um pequeno efeito de brilho. Você dá 2 cliques na camada que abre essa janela daqui. Vou trabalhar um pouquinho com o brilho externo. Ó, o desenho, uma tonalidade azul. Para poder dar uma ideia de efeito de transparência. No caso dessa ilustração aqui eu deixei com fundo branco. Mas a que eu fiz para impressão eu apliquei uma cor no fundo. Então gera um efeito mais rico aí nesse brilho. Bem, agora a gente vai passar, acho que para a limpeza do desenho. No caso aqui eu fiz uma seleção geral externa. Selecionei toda a parte de fora do desenho e aí camada por camada eu vou agora selecionando, colocando a camada e deletando. Então toda a parte externa do desenho já vai ficar limpa. Por isso eu estava falando que é importante deixar o desenho fechadinho, direito e tal. Para nessa etapa agora de apagar, a gente ter mais facilidade para poder fazer isso. Já aproveitar e fazer algumas pequenas correções também. A gente aí vai ter agora todo esse trabalho de limpar, né? Cada camada, você seleciona a camada e faz a limpeza de tudo que tiver por dentro em cima de outra camada. No caso aqui a bota em cima da calça. Eu faço toda a seleção da pintura da bota que está em cima da calça e deleto. Já aproveito e já vou verificando se tem alguma parte que ficou sem pintar. Ou se alguma parte ficou vazando para outro canto, para eu poder fazer a correção. Faz aqui as partes de metal. Fazer a seleção do que ficou por dentro para poder tirar. Aqui no caso é essa parte da camisa, o verde mais escuro da camisa. Eu vou tirando e deletando. Tirando, seleciono a área, deleto. Seleciono a área, deleto. A ferramenta que eu estou utilizando é a ferramenta de seleção mesmo. Para poder fazer esses ajustes e deletar. Tem toda essa parte externa aqui. No pescoço também. Aqui no outro braço. Aqui na cintura. Altura do abdômen ali. Faltando ajustar também. A gente vai ter aqui para poder trabalhar. Cadê? Próxima parte, próxima camada. Parte azul aqui da espada. Parte azul. Selecionando e limpando.
Parte amarela da espada. Algumas vezes quando a gente pinta com a ferramenta de aerógrafo, se não tiver com essa seleção definida ou com a transparência trancada, a cor do aerógrafo fica muito clara em alguns pontos, influencia a cor que está embaixo, mas é difícil de identificar porque ela fica com um alto índice de transparência. Então é sempre atenção em deixar a cor, a transparência da cor trancada, para quando for fazer essas pinturas assim ficar mais fácil de fazer a correção. A transparência trancada que eu digo é quando tem o ícone do cadeado aqui na camada do Photoshop. Você repara aqui à direita do vídeo, as camadas está com cadeadozinho aqui, ó. Esse cadeado indica que ela está trancando a transparência. Você só vai riscar aonde já tem cor na camada. Se não tiver cor, não pinta, não risca no caso. Como eu estou limpando aqui, eu vou fazendo toda a seleção das áreas para poder recortar e limpar o desenho. Sempre utilizando a ferramenta laço, que eu acho um pouquinho mais prático para fazer isso. Para a gente fazer mais rápido também. Marcar aqui a sobrancelha. Trabalhando agora para tirar aqui as partes do metal. Então, toda a parte cinza que está aqui ao redor do metal, eu vou poder retirar. Na parte de dentro também. A joelheira está na mesma camada do cabelo, se eu não me engano. Todos esses efeitos do metal, se eu não me engano, estão na mesma camada do cabelo. Como tão distante, não gera atrito nenhum no desenho. Os efeitos que sobraram aqui. Ah tá, aqui foi um bug que o programa deu, rapaz. Eu tô lembrando isso aqui em algumas partes, tanto que eu já tinha apagado. Eu tô vendo que reapareceram aqui, foi um bug que o Photoshop deu. Aqueles momentos maravilhosos que você está fazendo o seu trabalho com altas empolgações, sem salvar, e de repente o Photoshop trava e você simplesmente alegremente perde tudo. Então, para não passar isso, eu recomendo que sempre de etapa em etapa vocês salvem o desenho. Senão vocês vão ter esse triste desgosto de ter que reapagar algumas coisas que você já apagou. Que é o que está acontecendo aí nessa etapa. Mas aí não tem jeito, tem que refazer mesmo, então melhor meter as caras logo e refazer do que ficar choramingando, isso daí não vai resolver. A gente aí vai e ajusta e vai pintando tudo de novo, vai corrigindo tudo de novo. Parte aqui do abdômen, aqui no pescoço, sempre com a ferramenta de seleção,
Eu vou marcando todas essas áreas, aí sai apagando, deletando dentro da própria camada logo. Demorou um pouquinho mais, mas no final deu tudo certo. O resultado ficou ok. Terminando aqui de limpar. As botas. As luvas. Sempre fazendo a seleção, apagando. O que faltar pintar, faz o ajuste, retoca a pintura. Sobrou aqui a espadinha. Uma parte aqui vazada, ali um retoque. Então, quando chega nessa etapa aí, é só verificar novamente o que foi feito. Como aqui, ó, ficou faltando as partes da pele aqui embaixo do cabelo. É sempre bom dar uma revisada nessa etapa, para não ficar faltando nenhuma parte do desenho. E aí, na hora de fazer a impressão, já pensou faltando um pedaço do desenho. Então é sempre bom dar uma verificada nisso daí, para não ter essa triste surpresa na hora de imprimir. Eu acho que eu já passei por esse tipo de coisa, de chegar na hora de fazer a impressão e aí perceber que estava faltando um trechinho ali do bendito do desenho. Então hoje eu aprendi, antes de finalizar, eu paro, reviso tudo, cada uma das etapas, para aí poder salvar o arquivo como arquivo final ou arquivo de impressão. Bem, aqui a gente já vai chegando à etapa final da colorização do Cervantes. Como eu falei, não esquece de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, o link, para você poder pegar o material gratuito de como desenhar mangá, certo? Dá uma explicação breve sobre isso nesses minutos finais. É um conteúdo que eu fiz com 25 passos para você aprender a desenhar um mangá, certo? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui online, é nesse vídeo. Esse material é um material totalmente gratuito, referente a 3 meses, com conteúdo de 3 meses de curso que eu dou aqui em Salvador. Eu estou liberando totalmente gratuito, é a surpresa final aqui desse vídeo. Certo? Tem um link aí embaixo para você acessar o vídeo onde eu estou fazendo a divulgação desse material. Tá? Esse material aqui de Cervantes é um material gratuito e tal, divulgação de meus personagens, de meu mangá e tal. Esse que eu estou passando não, certo? Você vai ter o acesso aí a um conteúdo de curso, não é uma ilustração aleatória como essa, tá? Vale a pena dar uma olhada lá para poder ver. Eis aí a versão final do desenho do Cervantes, certo? Você que viu aí, não deixe de dar o seu like, de curtir, de compartilhar, para que outras pessoas tenham acesso a esses materiais também. Isso daí vai ser o meu combustível de produção, tá? Valeu, galera! Deixa o seu like aí, compartilha esse negócio para poder o barco aí poder andar e eu trazer novidades. Valeu? Até mais a todos.